Voltamos com Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o mestre e professor de Direito Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho. Ele está aqui para falar sobre sua obra, Discriminação por Sobrequalificação. Jorge, no começo da nossa conversa, você falou sobre o caso de um professor que acabou sendo não contratado porque tinha muita qualificação. Agora, essa discriminação, ela pode ocorrer em outras partes do contrato de trabalho e não só na hora da contratação? Pode sim. O exemplo do professor é um exemplo bem claro de discriminação no momento da contratação. E aí eu queria fazer uma observação bem rápida para dizer que ninguém é obrigado a contratar o mais qualificado. Né? Quando eu defendo que essa conduta é ilícita, eu não estou querendo dizer que o empregador vai ter sempre que contratar o mais qualificado. O que ele não pode, e isso sim é ilícito, é excluir do processo seletivo um cidadão só por ele ser mais qualificado do que o necessário para aquela vaga. Mas se me perguntava sobre discriminação em outros momentos do contrato. É possível a discriminação por sobrequalificação acontecer no curso do contrato de trabalho. Em algumas vezes se tem a situação, por exemplo, de um subordinado que passa a se capacitar, passa a investir cada vez mais na sua formação, e isso desperta uma certa forma de ciúme ou de temor do seu superior hierárquico, que passa a lhe dar um tratamento desigual, um tratamento desfavorável, justamente por temer o quê? Que ele acabe progredindo, chamando a atenção dos empregadores, né? Exatamente, e pegando o lugar do chefe. Esse seria um exemplo de discriminação por sobrequalificação no curso do contrato de trabalho. E pode haver também, e essa talvez seja uma das hipóteses mais noticiadas, embora não ainda com esse título de discriminação por sobrequalificação, é a escolha da qualificação para a rescisão contratual, ou a discriminação por sobrequalificação na cessação do contrato de trabalho. Noticiou-se muito, alguns anos atrás, situações de universidades, de instituições de ensino superior, que elegiam como critério para dispensar os seus professores o título acadêmico. Então ela precisava enxugar os quadros, reduzir despesa, então dispensava todos os doutores, ou dispensava doutores e mestres para contratar especialistas. Nesse caso, como se está utilizando o título acadêmico, a formação, a qualificação como critério de seleção da dispensa, eu defendo que é uma hipótese de discriminação por sobrequalificação na cessação do contrato de trabalho. E Jorge, é difícil provar que uma determinada pessoa foi discriminada por ter muita competência ou muitos conhecimentos? A prova da discriminação, a prova de qualquer conduta discriminatória, seja em razão da raça, seja em razão da cor, da opção sexual, é sempre uma prova muito difícil, muito delicada, porque dificilmente o empregador vai anunciar que está praticando a conduta discriminatória, que é o que a gente chama de discriminação direta. Geralmente o que acontece é ele discrimina sem anunciar, sem se pronunciar sobre a conduta que está praticando, que é o que se chama na doutrina de discriminação indireta. Isso acontece com as formas mais tradicionais, comuns ou, digamos, clássicas de discriminação, e acontece também com a discriminação por sobrequalificação. Partindo de um princípio geral de hermenêutica que diz que o ordinário se presume e que o extraordinário deve ser provado, eu advogo a tese de que se a parte provar que era mais qualificada do que o outro candidato que foi selecionado, ou do que outros candidatos que não foram escolhidos para a dispensa, caberá ao empregador, nesse caso, provar que o motivo da dispensa foi outro que não discriminação. E pode acontecer. Você pode ter uma situação, por exemplo, em que o empregador optou por selecionar um candidato menos qualificado por uma outra razão, como por identificar nele, por ter mais confiança nele, ou ele tem algum outro atributo, alguma outra característica, ou maior sociabilidade, por exemplo, que o faz mais adequado para aquela vaga, mesmo sendo menos qualificado, digamos, intelectualmente, ou tem uma formação profissional inferior à do candidato que foi preterido. Agora, na sua opinião, é difícil combater essa prática ilícita? O que é necessário ser feito? O primeiro passo é esse que eu tentei ao escrever essa obra, né? Tentar demonstrar que essa é uma conduta ilícita.
A partir do momento em que as pessoas se convencerem de que esse tipo de prática não é só imoral, mas também é ilícito e pode ser combatido judicialmente, eu acho que medidas passarão a ser tomadas. Eu defendo na obra que esse combate pode ser feito individualmente, mediante reclamações trabalhistas individuais, em que se pleiteie, por exemplo, a reintegração do empregado que foi dispensado por um motivo discriminatório baseado na sua qualificação profissional, mas que também numa situação em que essa discriminação atinja um direito coletivo, um direito difuso, que a tutela seja feita pelo Ministério Público, nesse caso em particular pelo Ministério Público do Trabalho. Jorge, olha, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela sua obra. Eu é quem devo agradecer pela oportunidade e fico sempre à disposição de vocês. Obrigada. Aqui no Iluminuras você fica sabendo quais são os lançamentos, quais são os livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias. Manual de Teoria da Constituição. Autor, Sérgio Roberto Leal dos Santos. Editora, Revista dos Tribunais. Coleção Roteiros Jurídicos. Direito Processual do Trabalho. Autor, Eduardo Henrique Admovich. Coordenador, José Fábio Rodrigues Maciel. Editora Saraiva. Doença ocupacional e acidente de trabalho. Análise multidisciplinar. Autor, Francisco Milton Araújo Júnior. Editora LTR. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Juízo de Ponderação na Jurisdição Constitucional, de Paulo Gustavo Gonet Branco. Cada vez mais a jurisdição constitucional tem se deparado com a necessidade de escolher um valor jurídico em detrimento de um outro, igualmente amparado pela Constituição. Essa decisão do juiz se faz a partir de um juízo de ponderação. Essa obra, então, faz uma análise dos mais variados aspectos do juízo de ponderação, situando-o sob a perspectiva histórica e analisando os limites e a metodologia dessa atividade. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro Juízo de Ponderação na Jurisdição Constitucional, de Paulo Gustavo Gonet Branco, é da editora Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer a biblioteca pessoal do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti.